Galera, eu nem queria estar fazendo esse vídeo, pra ser bem sincero, tá? Eu tô me sentindo o meme do John Travolta. Mas o grande ponto aqui é que eu tô sendo difamado, tá? Estão usando de falácias contra a minha pessoa. Inclusive, um grande amigo meu, Guto do Cronosfera, lançou um corte meu falando de Barba Negra grávido do Shebeck, tendencioso, falando que é uma teoria que envelheceu como leite, estragada, podre, deprimente. Mas claro, né, a alta cúpula de One Piece estava presente lá para nos comentários desse próprio corte falar um bando de verdades. O Alax falou, ainda não envelheceu, o Oda vai canonizar essa. O G_Paladino falou, o pior de tudo é que isso não tá descartado ainda, e na verdade pode ter ganhado mais força. O próprio René também falou, tão rindo do Lip, debochando, mas o tempo irá inocentá-lo, assim como riram do Derek ao falar do Shonks. Só que eu também recebi mensagem falando, e agora, Lip? Cadê o seu Barba Negra grávido? E agora, Lip? O que tá acontecendo? E eu vou ser bem sincero pra vocês, cara, eu acho que a diferença na percepção tá entre quem conhece a teoria e notou que ela tá se encaminhando pra acontecer e pra quem não tá ligado nela. Porque uma das lacunas principais que faltava pra complementar a teoria era exatamente qual é o elo entre Barba Negra e Shebeck? E quanto maior o grau de proximidade, maior a chance da teoria se tornar canônica. Então, eles sendo literalmente pai e filho é praticamente o reforço máximo, cara, que a gente pode ter para essa ideia do Shebeck ter colocado sua alma em Marshall D. Teach. Seja por compatibilidade, seja por proximidade ou o que quer que seja, tá? Mas aí teve gente me mandando mensagem no Twitter, me marcando no Instagram, falando um bando de coisa. Cara, chegou até o ponto de ter mensagem no meu WhatsApp falando, e aí, Lipe? Pô, envelheceu como leite a teoria, né? Inclusive, nesse corte, que tá mais pra um recorte maldoso, o Evandro faz um questionamento legítimo. Ele pergunta, então, como Shebeck teria colocado sua alma no Barba Negra? E quando eu crio terreno pra responder sobre isso... Tá dentro da barriga dele. Entendi. Tá dentro dele como uma das três almas. Pra mim como? O como é um ponto que a gente vai saber em breve. Existem muitas teorias... Não, porque... Olha o que tem aí, ó. Gargalhadas. E eu nem pude completar meu raciocínio, que inclusive mencionava a Yami Yami no Mi, mas foi tirado do corte. Claro, tendenciosamente. Guto cravadas ou Guto falácias? Falada bariátrica a gente pode, mas quando a gente comenta sobre gravidez, a gente tem que ser censurado. Vou dedicar a última parte desse vídeo a responder exatamente esse questionamento. Como o Shebeck pode ter colocado a sua alma dentro do Barba Negra. E vocês vão perceber que as possibilidades são inúmeras. Assim, brincadeiras à parte, tá? Eu acho que essa é uma das melhores teorias que eu já criei, então vou ter que dar uma resposta contundente a essas alegações de alta perversidade. Então, meus queridos, a todos vocês que duvidam e a todos também que estão na mesma embarcação que eu acreditando nessa ideia, sejam bem-vindos à nova versão atualizada e até agora definitiva da minha teoria sobre Barba Negra estar grávido de Rox D. Shebeck. O homem vai voltar, mas por agora calma e vamos por partes. O corpo estranho do Barba Negra. A ideia aqui começa muito próximo da primeira aparição do Teach no capítulo 223. O Zoro, no capítulo 225, ao se referir ao Barba Negra, diz: não é ele, são eles. O que já levanta uma dúvida em relação ao personagem. E isso casa com o capítulo 577, quando o Marco diz que o Teach tem um corpo atípico, um corpo estranho, e é provavelmente por isso que ele consegue consumir duas Akuma no Mi, um feito sem precedente na história de One Piece. Mas que se fosse feito por alguém que tem duas almas, poderia fazer sentido. Só que o caso do Barba Negra parece ainda mais complexo por culpa da recorrência do número 3 relacionado ao personagem, cujo elemento mais importante no que diz respeito a isso provavelmente é a Jolly Roger com 3 caveiras. A bandeira pirata simboliza características marcantes de seu capitão. Roger com o bigodão, Barba Branca a mesma coisa, Bug o nariz de palhaço, Luffy o chapéu de palha, Shanks a cicatriz e por aí vai. Então as 3 caveiras são elementos que até então
não foram explicados, mas certamente são fundamentais para a gente entender o Barba Negra. E pro Oda ter desenhado ela dessa forma desde o início de One Piece é porque ele tem planos referentes a isso e, claro, ao número 3. Através dessa lógica, é muito provável que o Tite vá consumir uma terceira fruta, afinal, ele já tem uma Logia, uma Paramécia e agora falta uma Zoan para complementar o triplete. E essa recorrência do número 3 se estende para o que eu acho ser o mais determinante de tudo, o Goroace presente na sua recompensa. Vamos lá, né? Todos os grandes cartazes de procurado em One Piece têm uma brincadeira entre palavras e números. A do Roger, por exemplo, tá escrito Roja, que é a forma como seu nome é pronunciado em japonês. A do Barba Branca tá escrito Shiro, que é branco, né? Shiro Hige é Barba Branca em japonês. E todas as outras maiores recompensas do universo de One Piece têm essa brincadeira, né? Tem esses jogos de palavras. E a do Barba Negra tem simplesmente a sequência de números 3996, que pode ser lido como Sankokoro. Eu imagino que milhares de vocês já tenham me visto falar sobre isso milhões de vezes, mas Sankokoro significa 3 corações. Só que tem 2 palavras para coração em japonês, né? Shinzo, que é o coração físico, e o Kokoro, que é o coração espiritual, que também pode ser traduzido como alma. Então a recompensa do Barba Negra denota, cara, gritantemente que ele possui 3 almas. E óbvio que eu acho que uma dessas almas é a de Rox de Shebeck. E a revelação dele ser pai do Tite cria um gigantesco grau de proximidade entre os dois, o que facilita que algo assim tenha sido feito. Afinal de contas, vamos pensar aqui, é mais provável que role uma transferência de alma de pai para filho ou de 2 pessoas que não têm relação ali, nenhuma conexão e provavelmente nunca se encontraram? Parece que é mais fácil de pai para filho, né? Shebeckão virou ali e falou: meu irmão, vou morrer aqui, vou passar a alma pro meu filho aqui, meu novo receptáculo e tá tudo bem. E só para deixar claro para todo mundo, tá? Até pegando aqui o corte no Katon de 2 anos atrás, que pegou praticamente quase 2 milhões de views. Ah, ele está grávido do Shebeck. Shebeck é o bebê que está sendo carregado pelo Barba Negra. Mas assim, é só uma maneira mais metafórica de falar que, cara, a alma do Barba Negra, a alma do Shebeck habita o corpo do Barba Negra, pô. Mano, isso foi... E isso tá muito bem encaminhado, muito bem encaminhado. Eu acho que tira um pouco do charme ter que ficar explicando, mas é uma provocação dramática, né, pra enfatizar o fato da alma do Shebeck tá dentro do Barba Negra. Ele tá grávido do Shebeck, cara, é um recurso retórico, né, uma figura de linguagem para explicar o meu ponto de vista de que o corpo estranho do Tite também funciona como um receptáculo para a alma do Shebeck. É um corpo que divide mais de uma alma. E aí você pergunta, mano, mas peraí. Então você quer dizer que o filho tá grávido do pai? Adultério é muito ruim, mas incesto é de Figurativamente, sim. Inclusive, a frase Barba Negra tá grávido do Shebeck é uma dualidade complementar, né? Porque o Barba Negra tá grávido do Shebeck, no caso ali de carregar ele no barrigão, né? De ter a alma do seu pai dentro de si. E também tá grávido do Shebeck, né? Agora eu preciso de muita calma, mas vou usar um take terrível do meu amigo Gutão, né? Que ele usou aí, ó. Que maravilha. Quem jogou dentro? Quem jogou dentro foi o Shebeck. O Shebeck jogou dentro de seu filho. Jogou a sua alma dentro de seu filho. Não vamos também, né, pensar... Vocês entenderam, pelo amor de Deus. Seja maluco não, fica tranquilo. E isso, inclusive, poderia justificar um dos maiores mistérios relacionados ao personagem. Durante a batalha entre os piratas do Roger e os piratas do Barba Branca no capítulo 966, o Bug percebe que o Tite nunca dorme e comenta com o Shanks. Se ele tivesse 2 ou 3 almas que alternasse dentro do seu corpo, ele não poderia ficar constantemente acordado? Ou até uma parada mais esquizofrênica dele ficar ouvindo ali a voz do Shebeck constantemente falando e ele não conseguir dormir, né? Inclusive, o que eu vou falar agora é uma bomba e eu não vejo ninguém comentando a respeito. No capítulo 439, temos uma das passagens mais bizarras relacionadas ao Tite. Do original em japonês, a tradução do que o Ace diz é: você que experienciou o dobro da vida de uma pessoa não tem como não entender essa situação.
E assim, viver o dobro de uma pessoa. A maneira que é mencionado não parece se limitar apenas ao fato de não dormir, até porque senão seria você viveu 1/3 a mais do que uma pessoa normal, né? Mas enfim, parece alguém que viveu por 2 pessoas, que tem um corpo estranho, que possui pelo menos 2 almas. E para reforçar o peso dessas palavras do ex, e aqui entra a bomba, a gente tem uma menção insana no Green Data Book, onde literalmente está escrito: a chave para solucionar o mistério do Barba Negra está na frase: o dobro da vida de uma pessoa. Pois é, 2 almas. Enfim, a alma do Shebeck no corpo do Barba Negra é capaz de justificar muitos outros mistérios relacionados a Marshall the Teach, então se liga nisso. A força do Barba Negra. A gente viu recentemente a força do Shanks contra o Aramaki e principalmente contra o Kid, e o próprio Ruivo comentou com o Barba Branca que o Teach é alguém extremamente perigoso, que a única cicatriz que dói nele é aquela que ele carrega no olho esquerdo, que foi feita pelo Barba Negra. E assim, a gente já viu a força do Shanks e já viu a força do Teach. Em que cenário o Barba Negra conseguiu sair na vantagem em um confronto contra o Shanks? Detalhe, o próprio Ruivo menciona que não foi uma situação em que ele estava distraído, que foi um enfrentamento sincero. O Barba Negra quase morreu por Magellan, cara. Ficou a um fio de cabelo de ser assassinado pelo Barba Branca, meu irmão. Quando ele não tá sendo mostrado pra gente, quando ele não tá em tela, ele sempre tem... Olha isso, cara. Sempre que ele não tá em tela, como se o Oda estivesse ocultando algo ali da gente, ele sempre tem uma resolução favorável em suas lutas. Contra o Shanks, né, que já é um caso pra mim extremamente bizarro, contra o próprio Ace, que a gente não viu a finalização do combate, e mais recentemente contra o Law, onde o Supernova tava levando, cara, uma vantagem considerável no combate, até o Oda colocar a luta em off-screen e o Cirurgião da Morte aparecer completamente derrotado do nada, sendo que a gente não viu ele tomar nenhum golpe. Então o que acontece aqui, né? O Barba Negra esconde algo de muito poder dentro de si. O seu corpo estranho habita 2 ou 3 almas, e uma delas, com certeza, é a de Roxy Shebeck. E agora que a gente sabe que são pai e filho, o elo entre os dois se torna muito mais forte, e olha só como tudo passa a fazer muito mais sentido. As conexões entre Teach e Shebeck. Um dos pontos que mais me pegam aqui é que o Teach desde criancinha tinha um plano de vida traçado sem aparentemente ter nenhum mentor. É como se ele já tivesse traçado até seus 12 anos de idade toda a sua vida, todo o seu planejamento até se tornar o rei do mundo. Vamos lá, vamos pelo começo. Ele tinha como missão de vida, primeiramente, conseguir a Yami Yami no Mi por algum motivo que a gente ainda não sabe, mas eu vou especular logo mais à frente nesse vídeo. Depois disso, tudo o que foi acontecendo foi parte de um estratagema absurdamente bem elaborado que culminou nele se tornando Yonkou e a poucos passos se tornar um rei legítimo, inclusive com posse exatamente da Ilha Ratinosso, onde os Piratas Rocks foram formados e era considerado o paraíso dos piratas de Shebeck. E óbvio, a gente não pode esquecer da principal embarcação do Barba Negra, né? O Sabre de Shebeck. Fica muito claro que ele é a lâmina da vontade dos Rocks. Inclusive, o propósito de vida dos dois é exatamente o mesmo: se tornar o rei do mundo. Então o Teach herda a vontade e muitos outros elementos do Shebeck. Só que, sabe o que é o mais bizarro nisso tudo? Vocês lembram que o Sengoku fala que o governo mundial fez questão de apagar o Shebeck da história? Que para toda uma geração, de uma galera ali até uns 50 anos, a existência dele simplesmente sumiu? Então como diabos o Barba Negra saberia tanto sobre esse homem que supostamente morreu quando ele tinha 2 anos de idade? E mais, como ele saberia de tantos segredos e vontades desse personagem sem ter tido uma relação direta com ele? Mas ainda mais do que isso, o Barba Negra sabe muitos segredos do mundo que não faria sentido ele saber se ele não tivesse uma fonte de informação específica e muito diferente de tudo que ele já mostrou. E essa fonte, obviamente, é o Shebeck no barrigão.
O mais curioso disso tudo é, o Barba Negra se juntou aos piratas do Barba Branca com 12 anos. Então todo o seu plano de vida e vários dos segredos que ele sabia sobre o mundo são pré-se juntar a essa tripulação. E isso não é absolutamente bizarro. É como se ele com 12 anos de idade já soubesse de todos os segredos que sabe e já soubesse também qual seria seu plano de vida para conquistar o trono do mundo. Isso é absolutamente bizarro. Só que, se a alma do Shebeck está dentro do corpo dele, ele pode até conseguir se comunicar de alguma forma, pode até aplicar a vontade, né, dentro do Barba Negra que justifique suas ações e principalmente os seus conhecimentos. Então, o Teach tá grávido do Shebeck poderia explicar perfeitamente todo o entendimento que ele tem sobre o seu pai, todo o planejamento de sua vida que ele tem desde criança, que não parece ser um pensamento infantil, mas sim algo proveniente de uma mente brilhante estrategista de alguém que conhece muito mesmo desse mundo Shebeck do barrigão. E aí, a gente conclui com um dos questionamentos mais interessantes e válidos. Beleza, muito bacana, mas como o Shebeck poderia ter engravidado o Barba Negra? A transferência de alma. A real é que existem 1000 maneiras de fazer isso no universo de One Piece, o Oda pode criar uma do nada aí, mas a primeira que eu vou falar é já respondendo também o questionamento que eu levantei agora há pouco. Por que o Barba Negra tinha como objetivo primário de vida conseguir a Yami Yami no Mi? Porque esse poder pode ter sido a chave, a fruta usada no passado para fazer a transferência de alma do seu pai para o seu corpo. Então a própria fruta poderia ter a função de acessar, né, melhor ou até libertar a alma. E assim, se a fruta tem a capacidade de puxar a essência de tudo que existe, não dá pra imaginar, só usar um pouquinho da imaginação e pensar que ela pode ir além do plano físico. Ela é capaz de, em um toque, anular os poderes de outra Akuma no Mi. Então eu acho que não seria absurdo se os poderes dela conseguissem abrir um buraco negro, enfim, alguma técnica ali, né, que conseguisse fazer com que uma alma fosse transferida a outro corpo. Essa é uma das vertentes que explicaria como Barba Negra carrega fragmentos, ecos ou a alma completa do Shebeck. Já a outra possibilidade andava dentro dos Piratas Rocks e inclusive estava presente em God Valley. A Big Mom com a Soru no Mi, a fruta da alma. Ela era uma tripulante dos Rocks. Estava presente no fatídico dia em que ele supostamente morreu e a habilidade de sua Akuma no Mi é possivelmente a que melhor justificaria uma transferência de almas. Afinal, é exatamente dessa maneira que ela usa o seu poder. Então a fruta explica a transferência de alma, estava em God Valley, na posse de uma pessoa fortemente relacionada ao Shebeck. A meu ver, é outro excelente caminho para como Barba Negra engravidou de seu pai, né? Então a Big Mom aí pode ter tido uma participação nessa inseminação artificial. Outra possibilidade insana é a Ope Ope no Mi. A gente já viu que essa fruta extrapola os limites da imaginação e que age sim num plano além do físico. O LoL transfere as almas dos Mugiwaras entre eles. Olha aí o coraçãozinho, o Kokoro deixando o corpo físico e se instaurando em outro. Depois do capítulo 1154, muita gente está acreditando que o Shebeck era o antigo usuário da Ope Ope no Mi. E aí eu te pergunto, se ele fosse, essa fruta não seria ideal pro Oda usar e aplicar a transferência de alma entre Shebeck e seu filho? É simplesmente a fruta da cirurgia que tem a capacidade de atuar além do plano físico. Então, ao invés de fazer um implante de órgão, ela poderia fazer um implante de alma. Inclusive, no capítulo 1063, a gente tem exatamente uma batalha entre Trafalgar D. Waterloo, o atual usuário da Ope Ope no Mi, e o Barba Negra, que por pouco, se não fosse o Beppo Sulong no capítulo 1081, teria roubado a fruta do cirurgião da morte. Será que a Ope Ope no Mi poderia ser outro caminho para transferência de almas entre Shebeck e Teach? Me parece muito plausível. E a gente consegue traçar até alguns possíveis precedentes de almas compartilhando o mesmo corpo em One Piece, né? Muita gente acredita, por exemplo, que o Cavendish junto com o Hakuba é como se fosse um corpo habitado por duas almas. E assim como o Barba Negra, né, quando o Cavendish dorme, o Hakuba assume. Então, até essa questão das múltiplas personalidades pode ter alguma relação com mais de uma alma. Então o Barba Negra tem um controle melhor ali, fica variando melhor com as almas e tudo mais. Outro exemplo que a gente pode pensar também é a Big Mom e a mãe Carmel, né?
a gente supõe aí, pra mim ficou bem claro, que ela e comeu a mãe Carmel. Mas eu não diria que é exatamente um caso de duas almas ocupando o mesmo corpo. Mas enfim, né? Eu acho que até o caso do Zunisha parece ser não duas almas no mesmo corpo, mas uma alma transferida de alguma forma. Enfim, existem precedentes e possibilidades para isso dentro do mundo de One Piece. Conclusão. Galera, vamos aos fatos dessa teoria, tá? Corpo estranho justificado, recorrência do número 3 justificado, ter duas frutas justificado, recompensa justificada, o fato dele não dormir justificado, a conexão com Shebeck justificada, o conhecimento de diversos segredos do mundo justificado, o objetivo de, cara, dominar o mundo justificado, a Jolly Roger justificada, Barba Negra, grávido de Rox de Shebeck, simplesmente justificado. Eu não quero mais ouvir calúnias, hipérboles e mentiras. Não quero que essa teoria seja tratada com levianidade, como foi por algumas pessoas, e muito menos sofra difamação, tá? Estamos de acordo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Caramba, cara, farmei muita hora agora, que legal. Ó meu mousepad. Bom pra caramba, diga-se de passagem. Esquece.